Vamos compartilhar aqui um pouquinho a palavra do Senhor. Na verdade, não vai ser uma revisão não, então fazer uma pequena compartilhar aqui. Livro de Hebreus, capítulo 3. Senhor Jesus, por isso, santos irmãos, vocês são santos, nós somos santos. Antigamente eu achava que santo é aquele que estava lá, que era adorado, que aquele pedaço de barro. Mas santo é aquele que crê no Senhor Jesus. O livro de 1 Coríntios fala que somos chamados para ser santos e somos santificados em Cristo Jesus. Então, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. O Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas também é o nosso apóstolo e sumo sacerdote, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém. A sua casa não foi estabelecida por você? A minha casa foi estabelecida por mim. Então toda casa é estabelecida por alguém. Senhor Jesus. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Deus estabeleceu a sua casa, estabeleceu a minha casa. Deus estabelece todas as coisas. Versículo 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então Moisés era fiel em toda a casa de Deus. E o versículo 6, Cristo, porém, como filho, em sua casa, havia uma casa que Moisés administrava, mas também uma casa que Cristo também administra. E o Senhor Jesus, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Irmãos, graças ao Senhor, quanto mais a gente lê a palavra de Deus, quanto mais a gente entra na palavra, mais luz nos traz. Esse capítulo aqui, o capítulo 1, a mensagem de quinta-feira que nós desfrutamos, só cita o versículo 1 e o versículo 2. Aí eu fui ler esse capítulo todo, até o versículo 6. Aqui Paulo, eu cremos que foi Paulo, né? Esse autor aqui é desconhecido. Mas o autor aqui fala de duas casas e dois fiéis ministros aqui. Se nós lermos o versículo 1 e o versículo 2, o versículo 1, no Antigo Testamento Moisés era um apóstolo. E no Novo Testamento Jesus é o apóstolo. E Moisés também não era sumo sacerdote no Antigo Testamento, mas ele tinha uma posição mais elevada do que o próprio irmão, que era sumo sacerdote, sabia disso? O sumo sacerdote só podia entrar no Santo dos Santos uma vez no ano, e com muito temor para poder fazer expiação. Ele não entrava com alegria, para desfrutar, para cantar, para pular. Moisés não. Moisés entrava lá, olhava a cara do caminhão, olhava assim, cara a cara, rosto a rosto com Deus. E ele tinha comunhão com Deus. Eu podia até questionar com Deus, como algumas vezes vimos que ele questionou com o Senhor, pediu que o Senhor tirasse o nome dele do livro da vida, do livro do Senhor.
Então ele é amigo de Deus. Ele tinha uma posição mais elevada que o sumo sacerdote. O sacerdote só podia entrar uma vez no ano, mas Moisés entrava a todo momento, a qualquer instante. Então, no Novo Testamento, Jesus é esse Filho de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote, mas também é o apóstolo, graças ao Senhor. E aqui nós temos duas casas. A casa que Moisés administrava, que representa a casa de Israel, todo o povo israelita, as 12 tribos. Mas no Novo Testamento, Jesus é esse que é o apóstolo, mas também tem a casa que é a igreja. A casa de Deus hoje no Novo Testamento é a igreja. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor por todas as coisas. Então nós vimos também que a questão do apóstolo é uma função, uma comissão que ele recebe diante do Senhor para levantar igrejas. E depois o Senhor levanta dentro da igreja ministros, presbíteros, para governar a igreja. Então nós vimos 12 apóstolos, que foi escolhido diretamente pelo Senhor, ali em Mateus capítulo 7, capítulo 10. Para a pessoa ser apóstolo, primeiramente precisa ser discípulo. Não existe um apóstolo sem ser discípulo. Primeiramente ele é discípulo, depois é chamado para ser apóstolo. Então apóstolo não é uma posição que governa a igreja, mas apóstolo é uma pessoa que recebe uma comissão para pregar o evangelho nas cidades. E o Senhor envia esses apóstolos para vários lugares para a pregação do evangelho. Então ele chamou os 12, deu comissão aos 12. Depois, lá em Atos capítulo 13, isso eu gostei demais desse capítulo, quando eu estava desfrutando dessa mensagem, no capítulo 13 de Atos, ali fala que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Então aqui é uma igreja normal em uma cidade. Naquela igreja ali havia profetas e mestres. E eles estavam servindo, orando, servindo ao Senhor, jejuando ali e orando. De repente o Espírito Santo falou para eles: separai-me agora. Não é amanhã. Não é o brasileiro, né? Uma vez o irmão Ezra Mar falou que Salvador aqui, ele disse que acho que no Brasil não tem não ganha campeonato de ping-pong, porque aqui no Brasil é ping-pong, ping-pong. Aí é mais que ganha mais campeonato desse aí é a China, que é Rinhai. Então, a coisa rápida, né? Rinhai. Aí o Brasil é ping-pong. Não é assim? Então nós brasileiros queremos deixar tudo para amanhã, às vezes queremos deixar as coisas para amanhã. O ser humano em si quer deixar as coisas para amanhã. Mas o Espírito Santo disse: é agora. Aleluia! Então separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenham chamado. Aí depois que os irmãos oraram por eles ali, para aqueles 2 irmãos, o versículo 4 diz: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então eles passaram por várias regiões pregando o evangelho. E depois que eles passaram por aquela região, que levantava a igreja, aí eles oravam por alguns irmãos ali, colocou vários irmãos como presbíteros. E depois esses irmãos eram irmãos imaturos, aí deixaram que algumas coisas negativas entrassem na igreja. E mais tarde, como vimos que entrou a circuncisão, eles falaram assim: se não guardar a lei guardar o sábado, a circuncisão, as coisas de Moisés, não pode ser salvo. Então a salvação não estava no nome de Jesus, mas estava em guardar a lei. Isso está em Atos capítulo 15, né? Porque esses irmãos que entraram, começaram a administrar, eram imaturos. Aí depois Paulo orienta para os irmãos, para Tito,
e para Timóteo, que esses irmãos não fossem, os presbíteros não fossem imaturos, ou seja, pessoas que tivessem um desenvolvimento espiritual, um crescimento de vida, senão a igreja se torna uma bagunça. Pode entrar vários tipos de ensinamentos. Irmãos, só um nome que deve existir na igreja: é Cristo. É Cristo a sua palavra. Se você tira Cristo e tira a palavra, irmão, entra um bocado de coisas que atrapalham tudo e danifica. Então nós precisamos da igreja só Cristo. Veja essa reunião aqui como foi tão gostosa. O Senhor liderando, cantando, desfrutando, exaltando Cristo. Não deve existir outro nome. Não deve existir nome de homem, nome de pessoas, nome de lugares, nome de obra, mas somente Cristo. Cristo deve ser o centro das nossas reuniões. Graças ao Senhor. Então, realmente, o apóstolo, os apóstolos, e na Bíblia fala assim, ó, que a igreja é edificada sobre o ensinamento dos apóstolos e profetas. Não existe um apóstolo dominando, controla tudo, mas apóstolos e profetas. No início da igreja, era poucos irmãos, poucas pessoas, poucas cidades, e começou com 12, depois veio mais apóstolos, Apolo e Saulo e Barnabé. Depois apareceu Apolo, Tito, Timóteo. Então todos esses irmãos cooperavam juntos. Aí então no livro de Gálatas, capítulo 2, houve comunhão entre eles, que um grupo de irmãos iam para os judeus, ou apóstolos iam para os judeus, e outro grupo ia para os gentios. Mas todos eles que estavam desfrutando e pregando o evangelho, eles tinham comunhão. E aí a igreja era edificada. Ele recebeu esse encargo do Senhor. Cada apóstolo recebeu, alguns deles receberam o encargo do Senhor para trazer os livros, como Pedro, como Tito, como Judas, Tiago, João, Paulo, e escreveu essa maravilha. Você tem uma maravilha em suas mãos. Você deve agradecer ao Senhor, irmãos, porque esse livro santo chegou em nossas mãos. Muitas vidas foram sacrificadas, sabe disso? Você sabia que o Martinho Lutero, para ele trazer a Bíblia em nossas mãos, que antigamente estava na mão dos sacerdotes católicos, o povo não tinha acesso à Bíblia. Para essa Bíblia chegar em nossas mãos, Martinho Lutero teve que sacrificar e quase ele morre. E muitos que estavam ali com ele também foram mortos, foram pegos na divisa de país para outro país e foram mortos pelos os católicos. O Papa perseguiu muitos deles, mataram muitos deles. Tá escrito na história, tem filmes aí. Então, graças a Deus, para essa palavra chegar em nossas mãos, precisam homens corajosos lutar por isso, lutar pelo nome do Senhor. Então, graças ao Senhor, Jesus é o Senhor. Então, graças ao Senhor pela sua palavra. E ali no livro de Lucas que nós lemos, que toda a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento apontam, o Antigo Testamento, as profecias aponta para uma pessoa maravilhosa que é Jesus. O centro da Bíblia é Cristo. O centro da igreja é Cristo. Ele deve circular toda a nossa vida. Graças ao Senhor. Você observou em uma roda de bicicleta que existe um eixo? Não tem um eixo ali? Eu não entendo muito de bicicleta, mas tem aquele negocinho embaixo que chama o eixo, né? Aí, ao redor do eixo tem o aro, né? Depois por cima tem o quê? O ajante, que está ligado ao eixo. E depois do ajante tem os raios, né? Depois por cima tem a jante. E depois da jante tem
o pneu, que é a câmara, depois o pneu, não é isso? Eu conheci a bicicleta. Mas eu quero me ligar, eu quero falar sobre o eixo. Então o aro, que é a roda, gira em torno do eixo. Por isso que em Ezequiel, capítulo 1, fala que havia uma roda dentro da outra. Aquele eixo da roda o pneu está girando em torno do eixo. Quando no eixo é Cristo, irmãos. Na igreja o eixo é Cristo. Na Bíblia o eixo é Cristo. Tudo é Cristo. Mas quando você tira Cristo, então quando Cristo é o centro, todo o redor, todos os raios, a roda é Cristo. Tudo está gerando em torno de Cristo, ó. É Cristo. A reunião da igreja tem que ser Cristo. Mas quando você tira Cristo e coloca outra coisa como centro, como obra, como nome de homem, como outras coisas, aí tudo fica gerando em torno. O eixo se torna aquilo, não deixa mais Cristo. Então nós precisamos na igreja ter Cristo. Você está feliz com Cristo? Graças ao Senhor por Cristo. Então Cristo deve ser o eixo, o centro das nossas vidas. Ele é tudo que nós precisamos. Louvado seja o Senhor. E Ele é a palavra. Ele é a vida. Ele é o Espírito. E esse Espírito que é o profeta entrou em você, que é o apóstolo entrou em você, e ele controla a nossa vida. Graças a Deus. Então ali em Atos capítulo 13, que eu falei dos profetas, aquela igreja ali em Antioquia, em cada igreja deve haver profetas. Então todas as igrejas só tem profetas e mestres, só tem evangelistas, pastores, para pregarmos o evangelho. Graças ao Senhor. E esse profeta, que é Cristo, entrou nesses profetas, estão em nós. Então Deus, na igreja só levanta profetas. Todos nós podemos profetizar, mas alguns só levantam com o encargo de ser profeta. E nós de Freitas tem profetas. Aleluia! Um profeta aqui na minha frente aqui, ó. Outro aqui, ó. Então realmente o Senhor levanta mais profetas para poder ministrar a sua palavra. E entre esses profetas tem pessoas que é mestres. O Senhor dá um dom mais avançado. Nem todos os irmãos que tem irmãos que não tem um dom de profetizar. Ele sabe falar, mas ele absorve todo aquele conhecimento, mas não consegue passar, se atrapalha todo. É isso? Alguém vai ter um dom maravilhoso de pregar o evangelho, salva pessoas, mas bota ele para pastorear, que bota os ovelhas tudo para fora. Ele sabe pregar, sabe trazer, mas se colocar para pastorear, joga todo mundo para fora. Mas tem aqueles que não tem aquele dom de pastorear, de pregar o evangelho, mas tem um dom de pastorear, tem um dom de ensinar. Então na igreja, irmão, Deus tem vários dons. Nós devemos buscar no Senhor qual o melhor dom. Aleluia! Jesus é o Senhor. Essa é a minha porção de hoje.